Olá, muito bem. Vamos ver a segunda parte, então, do capítulo 9, onde a gente vai, ver que tipo de superfícies são essas chamadas de hiperboloides. São dois tipos. Vamos ver, então, os hiperboloides. Bom, na aula passada, vocês já viram o caso mais geral de um elipsoide, né? Você pegou, a soma de quadrados aqui com denominadores, no caso, diferentes, podem ser iguais, mas podem ser bem diferentes um do outro, igual a 1. Se esses denominadores são diferentes, você tem um elipsoide que não é de revolução. Dois denominadores iguais, ele é de revolução. Se os três forem iguais, na verdade, esse elipsoide aí é uma esfera. Né? E a intersecção com os planos paralelos aos planos coordenados ou são elipses, ou são pontos, ou conjuntos vazios. Né? Muito bem. Então vamos considerar agora, a gente começou revolucionando uma elipse. Vamos começar considerando uma hipérbole, vamos fazer uma revolução de hipérbole para vocês verem como é que a gente obtém hiperboloide de revolução. Considere aqui, ó, tá vendo? y quadrado sobre b quadrado menos z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Na parede, no plano, x igual a zero. Então, a equação de hipérbole na parede zy, na parede yz. Né? Veja, o y quadrado com sinal positivo, então você tem vértices no eixo y, você tem vértices imaginários, né, no eixo z. Tá bom? Então está um rabisco aqui na sua tela de uma hipérbole. Vamos considerar o seguinte: podemos revolucionar essa hipérbole em torno do eixo y. Não, primeiro está aqui, deixa eu apagar. Primeiro aqui. Podemos revolucionar em torno do eixo z, tá? Aí, nesse caso, nós vamos obter um hiperboloide de uma folha só, ou revolucionar em torno do eixo y. Aí a gente vai obter hiperboloide de duas folhas. Perceba o seguinte: se a revolução for aqui em torno do eixo z, esse ramo da hipérbole, quando você girar 180 graus, ele vai bater certinho no ramo esquerdo. E o esquerdo vem e ocupa a posição do ramo direito. Então, essa revolução em torno do eixo Z é uma revolução que vai te dar apenas uma superfície, é tipo um vaso assim acinturado. A outra revolução vai te dar dois copos. Perceba, se você revolucionar em torno do eixo Y, como você viu no caso do paraboloide, né? Só que não é uma parábola, é um ramo de hipérbole, mas a hora que você gira, você forma uma espécie daquele copo. Aí você vai ter dois copos. Então são duas folhas, uma superfície com duas folhas, duas partes separadas. E se você rodar em torno do Z, você vai ter uma superfície conexa ali, né? Uma parte só. Então, ó de uma folha. Você pegou dois ramos da hipérbole, revolucionou em torno do eixo Z e obteve esse copo aqui. Né? Um ramo coincidiu sobre o outro e você obtém esse copo acinturado, só que é infinito. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o nosso resumo lá e falar, olha, estou revolucionando em torno do eixo Z. Então, eu vou substituir ou y ou x por raiz de x quadrado mais y quadrado. E no caso aqui, como não aparece x, eu vou substituir o y, que está ao quadrado, por essa raiz quadrada. Aí vai elevar o quadrado da raiz quadrada, vai aparecer o quê aqui na linha de baixo? Olha lá, aparece x quadrado mais y quadrado sobre b, menos z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Aí, escrevendo em frações separadas, olha aqui a expressão. X quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre b quadrado menos z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Então, veja, não é um elipsoide, tem um sinal de menos no termo do z. Um sinal de menos no termo do z. Esta superfície não intercepta o eixo z. Intercepta o eixo x, intercepta o eixo y. Mas não intercepta o eixo z. Um sinal de menos no eixo z. Tá bom? No caso mais geral,
eu tenho denominadores diferentes. X² sobre A² mais Y² sobre B² menos Z² sobre C². Denominadores diferentes. Aí, nesse caso, estas interseções aqui, ó, como está mostrado aqui, né? Aí, nesse caso, essas interseções, essas curvas aqui, não serão circunferências, porque daí não é de revolução. Essas curvas são elipses, né? Quando você pegar z igual a constante, se colocar uma constante k aqui, você vai passar para o outro lado aqui, você vai ter equação de elipse, denominadores diferentes. Tá certo? Então, o caso, deixa eu limpar aqui. Caso mais geral, com denominadores diferentes, não é de revolução. E nós temos hiperboloide de uma folha, um sinal de menos. Um sinal de menos. Tá? Aqui eu tenho, então, eu fiz no GeoGebra, né? Mostrar para você a superfície no GeoGebra, um hiperboloide, né? De uma folha. Tá? Eu vou fazer o corte, deixa eu abrir o arquivo aqui e vou mostrar para vocês então. Esse sinal de menos, ele pode estar, deixa eu voltar aqui, mostrar aqui o slide, aí a gente vê no arquivo. Esse sinal de menos pode estar acompanhando o Z², aqui sempre igual a 1, tá, gente? Acompanhando o Z², então essa superfície não intercepta o eixo Z passa nesse buraco aqui. Você pode ter esse sinal de menos acompanhando o Y², aí essa superfície não intercepta o eixo Y fica dentro, assim, passando essa superfície no buraco da superfície, e pode ter esse sinal de menos acompanhando o x². Então, essa superfície não intercepta o eixo X, tá? O eixo X é o centro aqui desse vão aqui, tá bom? Então, posso ter essas três possibilidades. Vou dar um corte aqui, vou abrir o GeoGebra e mostrar para vocês para poder dar um giro no 3D. Aqui, gente, ó, abri o GeoGebra, arquivo novo, escolhi o ambiente 3D e aqui no campo de entrada eu vou digitar, ó, x² x circunflexo 2 mais y² e vou colocar um sinal de menos no z. Menos z² igual a 1. Tá? Vou pegar de revolução para ser mais simples da digitação. Deu Enter aqui. Bom, aí ó, eu posso girar, tá vendo? Então o sinal de menos está acompanhando o z². Tá vendo? Então esta é uma superfície, ó, como padrão, né? Vermelhinho é o eixo x, verde o y, azul o eixo z. Então, veja, esta é uma superfície, é um copo, assim, é infinito. Tá? Isso aí continua a abrir infinitamente para cima e para baixo. Mas não intercepta o eixo Z. Ela intercepta o eixo X, intercepta o eixo Y. Tá? Aí tem 2 pontos no X, 2 pontos no Y. No Z eu não tenho essa intercepção, porque eu não consigo resolver essa equação aqui pegando x igual a 0 e y igual a 0. Eu não tenho solução real para menos z² igual a 1. Né? Aí, e se eu colocar esse sinal x², se eu colocar menos y² mais z² igual a 1, vou dar o Enter e vou esconder essa outra aqui, ó, a anterior aqui, ó. Isso. Tá vendo? Agora o sinal de menos está no y. Então, é o eixo y que não intercepta a superfície, o hiperboloide. Tá certo? Estão percebendo? O eixo y não intercepta o hiperboloide. O eixo x e o z interceptam, cada um deles em 2 pontos, naquela cinturinha mais fina dele. Né? E o mesmo eu posso fazer colocando o sinal de menos no x, ó, menos x² mais y² mais z² igual a 1. Dou Enter aqui, só que eu vou esconder a outra, senão a gente não... Aqui. Aí, ó, aí eu percebo, ó, tá vendo esse copo aqui? É hiperboloide de uma folha. Então, eixo x não intercepta ele. O sinal de menos vai me dar a direção daquele centro da revolução. Né? Então, não tem intersecção da superfície do hiperboloide de uma folha com o eixo que está aqui na forma reduzida, na forma padrão, acompanhando o sinal de menos. Cuidado, para isso é sempre necessário que você preserve nessa igualdade aqui, né, o membro direito igual a 1. Tá bom? Cuidado com as pegadinhas lá na lista de exercício que tem equação lá que tem menos 1. Né? Então, cuidado. Vamos voltar então para a aula, para o slide.
Bom, então a gente viu lá, né? Mexendo ali, então voltando aqui, né, nos slides da aula, né? Um sinal de menos acompanhando o z quadrado, né? O hiperboloide de uma folha não intercepta o eixo z. Eu posso ter um sinal de menos acompanhando o y quadrado. Então, hiperboloide de uma folha que não intercepta o eixo y. E posso ter um sinal de menos acompanhando o x ao quadrado. Então, hiperboloide de uma folha que não intercepta o eixo x. Né? Muito bem. E as interseções? É uma superfície quádrica. Para ser uma superfície quádrica, ela deve ter interseções com os planos coordenados e planos paralelos aos planos coordenados. Essas interseções têm que ser cônicas. E sim, é cônica. No caso do sinal de menos estar em z quadrado, perceba, se você interceptar essa superfície em planos de equação z igual a constante, né? Você coloca z igual a constante aqui, ó. Você tem x quadrado sobre número mais y quadrado sobre número igual a número positivo, tá vendo? Dentro do colchete, sempre um número positivo. Então você tem elipses. Em qualquer altitude z, você tem elipses, tá? Para qualquer altitude z, você tem elipses, tá certo? Vai ter uma elipse menorzinha aqui e depois elas vão ficando com semi-eixos cada vez maiores para cima e para baixo. Se você fizer a intersecção veja, o eixo vermelho é o eixo x aqui, com planos de equação x igual a k, então vou colocar x igual a k aqui e vou passar esse x quadrado para o outro lado, veja, vai aparecer um menos k ao quadrado sobre a quadrado. Então, essas interseções, ó, são hipérboles, né? E veja, às vezes, como se esse colchete é positivo, a equação de hipérbole tem sinal negativo no z quadrado. E ali, ó, quer ver? Que pode ser, hipérbole pode ser cônica degenerada, duas retas, né? E para algumas medidas de K, este colchete aqui é negativo. E se esse colchete for negativo, o sinal de menos, na verdade, não acompanha o z quadrado, acompanha o y ao quadrado, né? Certo? Vou ter que corrigir esse sinal no caso do colchete ser negativo. Então aí você obtém hipérboles, né? Ramos de hipérboles na outra direção, com outro eixo. Tá certo? Então eu tenho hipérboles com um eixo, hipérboles com outro eixo, posso ter duas retas, né? Isso aí é gostoso de fazer no GeoGebra, aí você vê, essas hipérboles vão ficando, né? Vão se aproximando os ramos e colapsam e se tornam duas retas. Eu tenho duas situações ali do x igual a k que tornam isso aqui duas retas, né? E para y igual a k, se você pegar para y igual a k também, para y igual a k também você tem hipérboles, em duas situações você tem duas retas. E entre essas duas retas aí você tem hipérboles com eixo na outra direção, ortogonal, porque o sinal do colchete que você vai exigir vai passar para o lado direito, vai mudar de sinal, tá? Então essas são realmente essas interseções, são cônicas. Bom, e se você considerar essa hipérbole aqui e revolucionar em torno do eixo y, aí você vai ter não uma componente conexa só, você vai ter dois copos. Então tem ilustração aqui, ó. Aí você tem dois copos. Se revolucionar os hipérboles, você tem dois copos, né? Com esse shape de hipérbole, de hiperboloide. Aí, seguindo o nosso resumo lá, ou substitua x ou substitua z por essa expressão aqui da raiz quadrada. Como eu não tenho x, ou z está ao quadrado, eu vou fazer essa substituição no z ao quadrado. E vou obter y ao quadrado sobre b quadrado menos x quadrado sobre c quadrado menos z quadrado sobre c quadrado. Rearranjando aqui, colocando o x na frente, ó, olha a equação desta superfície aqui, desse hiperboloide de duas folhas. Sinal negativo no x, sinal negativo no x quadrado, né? E sinal negativo no z quadrado. Dois sinais negativos. Duas folhas. Tem a ver? Um sinal negativo, hiperboloide de uma folha, aquele copo assim, acinturado.
dois sinais negativos na equação. Hiperboloide de duas folhas, esses dois copos aqui, que aí a revolução em torno de outro eixo gera para você duas folhas e a sua equação vai ter dois sinais negativos. Né? Dois sinais negativos. Agora veja, nos sinais negativos aqui, ó. Sinal negativo em x. Olha aqui. Essa superfície não intercepta o x, o eixo x. Sinal negativo em z. Olha aqui. Esta superfície não intercepta o eixo z. São dois sinais. Não intercepta dois eixos. Só pode ser dois copos, realmente. Ela não intercepta o plano XZ. Ela não vai tocar no plano XZ. Você rodou a hipérbole, né, de uma maneira que ela formou superfícies separadas, com dois pedaços. Então, os sinais negativos vão te dar os eixos nos quais essa hiperboloide de duas folhas não toca. E aí você pode ter sinal negativo em x e y, pode ter sinal negativo em x e z, como é esse caso, e pode ter sinal negativo em y e em z. Então tem três casos também, certo? No caso mais geral, você tem denominadores diferentes. Aí se esses denominadores forem diferentes e você tiver dois sinais negativos, você vai ter hiperboloide de duas folhas que não é de revolução. Aí, apesar de estar aqui preservando a figura do livro, né, esta interseção aqui não seria circunferência, seria elipse. Aí são dois copos, mas eles são não de revolução, eles são achatados assim, né? Ou de uma maneira ou de outra. Essas interseções seriam elipses. E no caso de hiperboloide de uma folha, que não é de revolução, você também não teria circunferências. Aquela cintura menorzinha não seria circunferência, seria uma elipse. Tá bom? Aí no caso mais geral, que daí não é de revolução. Tá bom? Então, aqui no caso, ó, sinal negativo em x, sinal negativo em z. Aqui, ó, não intercepta x e não intercepta z. Sinais negativos em x e y. Não intercepta x, não intercepta y. Olha os copos, copo para cima e copo para baixo. Duas folhas. E terceira posição, sinal negativo em y e em z. Então não intercepta y, né? A figura tinha que ser no 3D para poder girar, mas ela não está interceptando os dois copos assim, né? Ela não intercepta o y e não intercepta o z, que na minha figura aqui é o azulzinho. Tá vendo? Então tem as três possibilidades, o jogo de sinais aqui. Tá bom? E as interseções? Bom, aí você vai ver se você vai interceptar com, no caso aqui, sinal negativo em x e em z, né? Então ela não intercepta x, não intercepta z. Peguei esse caso aqui. Fazendo intersecção com planos z igual a k. O que você vai obter? Você vai obter, ó, dá para ver ali na curva em pretinho, né? Você vai obter hipérboles. Tá vendo? Equação de hipérbole, ó. Sinal negativo em x, positivo em y, colchete sempre positivo. Hipérboles, né? Você vai mudando a excentricidade ali, vai mudando, as hipérboles se fecham, se abrem, né? Mas sempre hipérboles. O mesmo quando você pegar x igual a k. Você pegar planos de equação x igual a k. Essas interseções aqui, essas fatias são sempre hipérboles. Esse colchete aqui é sempre positivo, ó. 1 mais números ao quadrado, positivo. Né? Sempre positivos, certo? Quando você pegar interseções com y, esse é o eixo y, né? Com planos da forma y igual a constante, aí pode acontecer elipses, tá vendo? Equação de elipse, né? Quando esse número aqui for positivo, quando esse número está chegando perto de zero. É que eu não fiz o quadro aqui, né? Mas entre essa posição e uma outra posição de interseção aqui, você tem a interseção vazia, né? É quando você tem, ó, x quadrado mais y quadrado igual a número negativo. Isso é vazio. Aí depois, quando você aumentar o k, aí você aumenta o k quadrado, aí volta, essa expressão aqui volta a ser maior que zero, e você volta a ter elipses. Então, são cônicas. Né? A interseção de hiperboloide de duas folhas com plano são cônicas. Podem ser elipses, podem ser hipérboles, pode ser vazio.
Então, aí você vai assim, nossa senhora, como é que eu vou tal? E agora, cheio de mais ou menos aqui, né? Que confusão. Calma, calma, calma. Elipsoides e hiperboloides. Então, vamos falar desse resumo aqui. Deixa eu limpar. Hiperboloides e elipsoides. Então, vamos ver esse resumo aqui. Não tem nada de confusão, não. Elipsoides e hiperboloides. Elipsoide. Você vai ter esses agrupamentos com x quadrado, y quadrado, z quadrado igual a 1. Tá? Os três termos aqui com sinais positivos. Tá bom? Os três termos, né, com sinais positivos. Essa superfície intersecta os três eixos, x, y e z, né, em 2 pontos cada um. Hiperboloide de uma folha. Você vai ter um sinal negativo, ou em x, ou em y, ou em z. Está aqui no seu resumo. Então, essa superfície vai ser um hiperboloide de uma folha, um sinal, ao longo do eixo OX. Se o sinal negativo estiver em x, no x quadrado, ele não vai interceptar o eixo x. Então, o eixo de cima, né? Aquele eixo que não toca o hiperboloide, estará no eixo x e assim por diante. Se o sinal estiver em y ou se o sinal estiver em z. Uma folha, um copo só, né? Com aquele buraco no meio. O sinal de menos vai te indicar o eixo que não intercepta a figura. Hiperboloide de duas folhas, dois sinais de menos, ou em YZ, ou em XZ, ou em XY. Tá? E aqui eu tenho o eixo, por exemplo. Aqui o hiperboloide de duas folhas, dois sinais de menos, em Y e Z. Então ele não vai interceptar o Y e o Z. Intercepta só o eixo X. Intercepta só o eixo X. Né? Então aqui ele só tem intercepta o eixo X. Aqui o sinal de mais está no Y. Aí ele intercepta só o eixo Y, em 2 pontos, que são 2 copos. Né? O sinal de menos vai estar te dando onde ele não tem interseção. E esses dois sinais de menos podem estar em X e Y. Então, ele só intercepta Z. Não intercepta X e Y. Tá bom? Aí tem esse resuminho, então, no livro. Tá certo? Então, joinha. Eu gosto desse ator aqui, ele é super bom. Joinha. Então, o nosso resumo, tá vendo? Não tem nada de confusão. Você vai prestar atenção na quantidade de sinais negativos, tá? Para saber se é hiperboloide de uma folha ou de duas. Todos os sinais positivos é elipsoide. Tá bom? Então, resuminho aí na mão. Próxima aula, nós vamos ver os paraboloides, depois superfícies cônicas e cilíndricas. Né? Na outra parte, vamos ver paraboloides primeiro. Espero vocês então na próxima aula.